Vamos lá, gente, de volta aí. Só recapitulando, né? Antes de entrar em parecer, a gente acabou de sair da parte mais importante dos documentos médico-legais, dos documentos periciais, que é o laudo pericial, que está dentro de um relatório, é um tipo de relatório pericial. Tá? Então, mostrei para vocês todas as partes importantes desse laudo pericial que devem ser seguidas, por quê? Porque ele tem um compromisso legal, ele tem formalidades a serem seguidas. E que formalidades são essas? Basicamente, são essas etapas necessárias. E lembrando, só para finalizar, o laudo pericial é a materialização, é a síntese daquela sua perícia que foi realizada. E você, quando chega à conclusão, né, que é o que de fato quem solicitou a perícia espera de você, mesmo você indo até a conclusão, caso tenha os quesitos, você tem que ainda fazer, após a conclusão, resposta aos quesitos, tá? De forma direta, sim, não, sem elemento de convicção, prejudicado, ou dizendo com uma palavra, duas palavras, aquilo que foi a causa da morte, o tipo de crime que aconteceu, tá bom? Então, passando para outro tipo de documento médico legal, de outro tipo de documento pericial que possa ter, são os pareceres. Então, o que seriam esses pareceres? É uma resposta a um esclarecimento ou uma consulta solicitado dentro de um processo judicial. Então, você vai ter emissão, né? Você emite suas impressões, suas opiniões acerca de um assunto técnico, tendo resposta aos quesitos também. E normalmente é solicitado para esclarecer dúvidas dentro de um relatório de um laudo. E aí eu botei o assistente técnico, eu vou explicar isso. Então, o que seria o parecer? Na verdade, está tudo aqui já dizendo basicamente o que é um parecer. O parecer ele vai ter essa característica de ser um documento sem compromisso legal, mas que ele é um... O que seria um parecer? Eu vou dar um parecer sobre um fato. Você vai trazer elementos técnicos, elementos científicos acerca de um fato, acerca de um crime ou de alguma circunstância que o judiciário necessita de esclarecimentos. Só que qual é a grande questão do parecer que muitas vezes gera dúvida, né? Ele não é emitido por um perito oficial, em função de perito oficial. Um perito oficial, né, ele emite como eu falei, um laudo pericial. Então, quem faz esse parecer técnico? Quem é que dentro de um processo judicial tem conhecimento técnico, né, para emitir opinião sobre um fato e não é um perito? São os assistentes técnicos. Essa figura que é nova no Código de Processo Penal, os assistentes técnicos, que são nomeados pelas partes, né, para auxiliar as partes de maneira técnica em algum assunto, a peça que eles vão escrever não é um laudo, não é um relatório, é um parecer técnico. Né? Então, essa é a grande diferença de um laudo pericial para um parecer. O laudo pericial é a materialização da perícia, é feito por um perito oficial em função, e um parecer não, né? Você não tem esse compromisso legal, até porque você é de uma das partes. Então você já não tem esse compromisso legal até pela sua posição dentro daquele processo judicial que está acontecendo. Então é um documento que não tem compromisso legal. Quem redige ele não tem o compromisso legal, porque ele é uma das partes, e você está emitindo uma opinião acerca de um fato. É muito diferente de um laudo pericial. Nenhum momento do laudo pericial a gente fala em emissão de opinião, emitir opinião. Né? Você vai fazer uma análise técnica sobre um fato. Você não vai dar a sua opinião própria ali. Né? O laudo não tem essa característica. O parecer não, você tem essa emissão de opinião, as suas impressões acerca de um fato. O laudo não tem. O laudo é muito mais formal do que um parecer. Por mais que o parecer também seja utilizado dentro de um processo judicial, ele não tem essa formalidade, ele não tem um compromisso legal. E a grande diferença, a grande pegadinha, vamos dizer assim, do parecer para o laudo pericial é essa. O parecer ele é feito pelo assistente técnico. E ele funciona como que? Ele é a materialização de uma resposta, de um esclarecimento ou uma consulta. Essa é a grande diferença. Enquanto que o laudo pericial é a materialização da própria perícia que foi realizada. Então essas diferenças entre relatório, laudo pericial e parecer é muito importante num concurso público. São questões que volta e meia aparecem. Quando tem questão de documentos médico-legais, documentos periciais, normalmente são essas diferenças que aparecem, principalmente de laudo e parecer, que são dois documentos utilizados dentro de um processo judicial que você tem um teor, né, um conteúdo técnico acerca de um assunto, mas você tem essas diferenças.
laudo por perito oficial, parecer por assistente técnico, o laudo tem compromisso legal, você tem prazo também processual estipulado, o parecer você não tem compromisso legal, você não tem um prazo estipulado. Essas diferenças que são o que pode realmente, de fato, cair numa prova, num concurso público, tá? Então, o que mais que o parecer tem? Como eu já falei, não há o compromisso legal, isso já foi falado, e ele não tem a descrição. E por ele não ter a descrição, a parte mais importante de um parecer, então, passa a ser a discussão e a conclusão, consequentemente, por ele não ter essa descrição. Por que que o parecer ele não vai ter a descrição? É fácil a gente entender isso, né? Porque o perito ele funciona compulsoriamente. Você tem um crime, você tem alguma ocorrência, o perito ele é automaticamente acionado para apurar aquele fato ali. Então é ele quem vai examinar. Né? O assistente técnico não, o assistente técnico ele funciona depois, ele é nomeado, né, pelas partes. Então assim, ele vem depois, ele não tem como fazer um exame pericial, porque ele não estava ali na hora. Ele vem depois da emissão do laudo pericial, inclusive. Então, é por isso que não tem como, dentro de um parecer, né, você ter a parte de descrição. Né? Ele não estava ali, naquele momento não existia a figura do assistente técnico, então não tem como ser feito esse parecer. Então por isso que o parecer não tem a descrição, não vai ter, obviamente, o visum et repertum, descrever detalhadamente, materializar todos os vestígios coletados num local de crime, numa apuração de um fato criminoso. Né? O parecer, então, passa a ter como parte mais importante, o que eu falei, a discussão e a conclusão. Discussão por quê? Porque é ali na discussão que a pessoa ela vai emitir suas opiniões acerca daquele fato, opiniões técnicas, vai ser naquela discussão. E a conclusão ele vai finalizar o que ele acha pertinente, o que ele concluiu sobre aquele fato ali. Aquela dúvida, às vezes, que foi gerada numa perícia criminal, num laudo pericial que foi redigido previamente por um perito criminal. Então, o parecer ele tem essa característica. Não tem compromisso legal, não tem descrição. Consequentemente, a parte mais importante dele vai ser a discussão e a conclusão, tá bom? Então aqui só para fazer recapitular um resumozinho da diferença de laudo pericial para parecer, tá aí, ó. O laudo feito por perito oficial e não há opinião. O que você tem é o visum et repertum. E o parecer feito por assistente técnico. E nesse caso você tem a emissão de uma opinião. É uma opinião técnica acerca de um fato, uma impressão sua técnica sobre um assunto, mas você tem essa emissão de opinião, você tem essa característica que no laudo você jamais vai ter. E o laudo tem um compromisso legal, aquele prazo, além do prazo de 10 dias, e o parecer você não tem compromisso legal. Isso muito em função do quê? Da função de quem os confecciona, porque o laudo quem faz é o perito oficial e o parecer vai ser uma pessoa nomeada ali pelas partes, tá bom, gente? Então vamos lá. Depoimentos orais, para a gente estar finalizando aí essa parte de documentos médico-legais. O que seriam os depoimentos orais? Seriam esclarecimentos requisitados pelo juiz aos peritos, né? Então você teve, durante o processo penal, você teve dúvidas na perícia que foi realizada, dúvidas no laudo que foi redigido ali, e aí o judiciário, né, o juízo solicita a sua presença ali, física, para você dar esclarecimentos, seja na própria perícia, quanto no que está escrito naquele laudo pericial. Por isso que são depoimentos orais, tá bom? Isso é solicitado solicitado ao próprio perito. Se você tiver dúvidas, né, e solicitar esclarecimentos a uma outra pessoa, ele vai responder na forma de um parecer, que é o que eu acabei de falar. Isso é quando o próprio perito ele vai fazer os esclarecimentos. São os depoimentos orais. Olha lá, é quando você tem pontos conflitantes ou de difícil entendimento num laudo pericial ou até na própria perícia que foi realizada. É a prestação de informações feitas ao vivo e durante um processo judicial. Tem que se entender que a perícia, muitas vezes, tem uma natureza muito específica, muito técnica, e que é realmente difícil entendimento. Nós mesmos, peritos, quando a gente sai da nossa área e vai para uma outra área pericial, a gente fica, às vezes, muito perdido, demora a conseguir entender, mesmo sendo a nossa área de trabalho, de atribuição. Né? A perícia ela tem essa característica de ser em áreas muito específicas e muito diferentes, são ciências completamente diferentes. Você tem a medicina, você tem a odontologia, você tem as engenharias, a física,
física. Então, realmente é complicado, ainda mais na área do direito, fica mais difícil ainda você, às vezes, conseguir entender o que foi feito ali de exame e até os resultados que foram obtidos, a conclusão, às vezes você fica difícil entender pelos termos utilizados, serem aspectos muito técnicos, de difícil visualização. Nesses casos, o judiciário, o juiz, ele vai solicitar esclarecimentos para você o quê? Prestar essas informações e poder esclarecer alguma dúvida que tenha ficado no seu laudo pericial, na sua perícia criminal. Você, sendo perito, você vai fazer um depoimento oral. Se você não for o perito, você faz um parecer. Se não for ao vivo e por você, será feito um parecer para esclarecer essas dúvidas que tenham gerado aí. Tá bom, gente? Então, questões, né, que a gente pode ter, né? Só assim, as dúvidas que podem aparecer e também o que permeia normalmente as provas de concurso público, né? O laudo é que tipo de documento pericial? Né? O laudo ele é um relatório pericial, tem muita pegadinha, vamos dizer, em relação a isso. Diferenciar laudo pericial de relatório pericial, de auto pericial. Então a gente tem que ter isso. O laudo pericial, ele é um relatório pericial, um relatório técnico. Isso é um laudo pericial, não é assim, ou é laudo ou é relatório. O laudo é um tipo de relatório, é um relatório técnico, de natureza científica. Tá? A diferença é entre laudo e auto. Né? O auto, ele é o laudo feito por um escrivão, não é feito, redigido pelo próprio perito criminal. Tá bom? Então, essa definição de relatório e depois laudo e auto, normalmente gera essas dúvidas, né, em concurso público. A outra, qual a parte mais importante do laudo? Como eu falei, é a descrição, porque é onde você vai materializar os vestígios, é onde você vai materializar, você vai descrever, vai tornar perene, vamos dizer assim, né, tudo que você analisou naquele local. Isso é muito importante. Na verdade, até um dos princípios da criminalística é isso. É você descrever da maneira mais detalhada possível para você eternizar, vamos dizer, aquele local de crime. Eternizar os vestígios que foram coletados. Seja pela sua descrição, a próprio punho, descrevendo uma lesão, descrevendo um local de crime, os vestígios que foram vistos, como pela própria fotografia no local, desenhos esquemáticos, croquis daquele local, tudo isso é o que? Você está documentando, você está descrevendo detalhadamente. Para quê? Materializar e, consequentemente, qualquer pessoa, como eu falei, que venha a ler o seu laudo tem o mesmo entendimento. Então, mais uma vez eu falo, a parte mais importante de um laudo pericial é a descrição dele, é a alma dele, é onde você está dizendo tudo que foi feito, tudo que foi visualizado por você, seja na cena do crime, seja no corpo da vítima, tá bom? O parecer, por ser utilizado dentro de processo judicial, tem compromisso legal? Um verdadeiro ou falso? Só para entenderem. O parecer, olha como gera pegadinha, porque fala, o parecer pode ser, ele tem um teor técnico, né? Emitir opinião de um assunto técnico e ele é utilizado dentro de um processo judicial, até para gerar esclarecimento, para você trazer informações acerca de um assunto. Então te direciona a achar que você tem ali um compromisso legal, porque ele vai auxiliar, né, de alguma forma, ele auxilia naquela tramitação processual. Só que não é assim que funciona, ele não tem esse compromisso legal, né? Ele está ali para auxiliar as partes e não o processo como um todo, né? Então ele não tem esse compromisso legal. Tem que tomar muito cuidado com o parecer. O parecer, muitas vezes, ele vai ter algumas semelhanças com o laudo pericial, da forma que é escrito numa questão de concurso, alguma coisa assim, para te direcionar ao erro. Mas tem que estar sempre na cabeça, o parecer não tem compromisso legal, não tem formalidade, não é feito pelo perito oficial. O assistente técnico redige relatórios periciais. Não. É exatamente isso. O assistente técnico, a figura do assistente técnico, que é nova aí no Código de Processo Penal, ele vai redigir os pareceres. Essa é o documento, vamos dizer assim, a peça feita por esses assistentes técnicos, um parecer, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com a figura do perito oficial, com a figura do assistente técnico e, consequentemente, o que é um laudo pericial e o que é um parecer. Tá? Essas dúvidas é que podem trazer, às vezes, prejudicar vocês na hora de um concurso público. Tá? Essas definições básicas desses documentos periciais. Mas é isso, sabendo que o laudo pericial é o mais importante, que dentro do laudo a descrição é o mais importante, que o laudo ele tem que ser técnico, direto, objetivo, ele tem prazo legal. Recapitulando tudo isso que eu falei,
o mais importante está aí. É dentro do relatório pericial, dentro do laudo pericial. Tá bom, gente? Bem, terminou esse assunto de documentos médicos legais. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida aí com vocês. Qualquer coisa, estamos à disposição, tá bom? E até a próxima.